Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre ditadura civil-militar no Brasil. Vamos lá? Professora, de que forma os militares chegaram ao poder? Gente, nós vimos nas nossas aulas anteriores sobre populismo no Brasil que após a renúncia de Jânio Quadros, quem deveria assumir o cargo de presidente deveria ser o seu vice, João Goulart, mais conhecido como Jango, que nessa época, 1961, estava participando de um congresso na China, tá bom? Então, tanto os militares quanto alguns setores conservadores e o empresariado brasileiro não apoiavam a posse de Jango como novo presidente do Brasil. Então, nós tivemos todo um processo, inclusive, a gente vai ver que o presidente da Câmara, ele vai ser colocado como presidente provisório enquanto não se definia a questão de quem seria o presidente. Então, nós tivemos, a partir de 1961, uma campanha conhecida como Campanha da Legalidade, que ela foi puxada principalmente por um político chamado Tancredo Neves, tá certo? Então, Tancredo Neves, ele conseguiu, né, através de algumas manobras políticas, através da mudança da forma de governo, que o governo ele deixou de ser presidencialista e ele passou a ser parlamentarista, né? O presidente ele seria somente uma figura meramente ilustrativa ou basicamente isso, e quem teria mais poder seria o Congresso Nacional. Então, definitivamente, Jango conseguiu assumir o cargo de presidente em 1961, graças a essas manobras da campanha de legalidade. Só que a política adotada por Jango, uma política mais populista, né, toda uma questão de promoção do bem-estar social, políticas voltadas principalmente para a questão dos trabalhadores, das populações mais pobres, alguns setores da sociedade, principalmente setores mais conservadores, o empresariado, os militares vão acusar Jango de ser comunista. Lembrando, gente, que nós estamos nesse contexto, mais uma vez, da Guerra Fria, né, que existia essa questão da polarização do mundo em dois blocos, capitalista e comunista. Então, nós tivemos aqui no Brasil uma interferência muito grande também dos Estados Unidos. Então, a intervenção americana, ela vai ser um dos pesos, a gente viu inclusive na aula anterior sobre essa questão da interferência americana, a gente vai ver que, novamente, a interferência americana, ela vai ser decisiva para essa questão da saída de Jango do poder, tá certo? Então, nós tivemos várias manifestações, inclusive manifestações populares, como é o caso da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi puxada principalmente por igrejas, né, setores mais conservadores da população que pediam principalmente a saída de Jango do poder. Isso tudo vai se agravar ainda mais quando o regime ele deixa de ser um regime parlamentarista e ele volta a ser um regime presidencialista. Então, com isso, vários setores, né, principalmente os militares e os setores dos empresariados, eles vão ficar se sentindo ameaçados, né? Ameaça comunista, vão acusar Jango de ser comunista. Então, nós tivemos em 31 de março de 1964, nós tivemos uma rebelião militar da 4ª Região de Juiz de Fora. Essa rebelião, ela acabou ganhando força e ela acabou mobilizando outros setores da sociedade também, tá certo? E como não houve nenhuma reação do próprio Jango para conter essa revolta, os militares já tinham declarado serem contrários à figura de Jango, então os parlamentares, através de uma reunião extraordinária, eles vão consolidar o golpe. Lembra que eu falei que quem de fato deu o golpe, né, na questão da saída de Jango do poder foi justamente o Congresso Nacional. Então eles vão, através dessa sessão extraordinária, declarar que o cargo de presidente estava vago. Eles vão cassar o mandato de Jango no dia 2 de abril de 1964. Nesse período, Jango já tinha fugido do Brasil, tá certo? Então ele já estava exilado em outro país. Então os parlamentares definiram que o cargo estava vago. E quem foi colocado novamente para ocupar o cargo de presidente provisório foi novamente o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, tá certo? No dia 9 de abril, o Congresso estabeleceu o primeiro ato institucional, eu copiei errado ali, mas é ato institucional número 1. O ato institucional número 1, ele, de certa forma, ele dava um respaldo para que o golpe ele
tivesse acontecido, e ele já dava ali os primeiros passos para a questão da repressão contra opositores políticos, tá certo? Então, por meio de uma votação indireta realizada pelo próprio Senado, o general Humberto Castelo Branco, eu acabei ficando em cima aqui do nome, mas é Humberto Castelo Branco, ele foi eleito presidente do Brasil, tá certo? Lembrando que Castelo Branco só assumiu a presidência depois que o ato institucional número 1 já tinha sido aprovado, tá certo? Então, ele já entrou no cargo no dia 15 de abril com o ato institucional em vigor, tá certo? Então, o que é que os militares fizeram? Eles mantiveram aquela mesma estrutura, aquela mesma aparência de um país democrático, tá certo? Inclusive, as eleições para o Congresso Nacional, elas foram mantidas, tá bom? Só que o que é que os presidentes fizeram? Eles passaram a governar através de atos institucionais, tá bom? O ato institucional número 1, ele foi somente o primeiro. Então, vamos lá. O governo de Castelo Branco, eu coloquei eu esqueci o nome ali do negócio ao contrário. Depois eu lembro o nome. Então, o governo de Castelo Branco, ele durou pouco tempo, ele foi de 1964 até 1967. Na verdade, Castelo Branco ele ia ficar no poder até 66. Só que os militares disseram que era pouco tempo para implantar as reformas e aquela coisa toda, então o mandato dele acabou sendo estendido até 67, tá bom? Novamente lembrando, ele foi eleito pelo Congresso Nacional de forma indireta, tá bom? O povo não teve direito a votar. Então, o objetivo principal, né, da entrada de Castelo Branco como presidente deveria ser combater a ameaça comunista ao país, tá bom? Lembrando que nós tínhamos a interferência dos Estados Unidos nesse momento. Os Estados Unidos não só interferia na política, mas também na economia do Brasil. Os Estados Unidos investiam muito dinheiro no Brasil nessa época, então eles tinham muita força. E também, outro fato que vai ajudar a gente a entender essa questão da mudança do governo, né, da saída de Jango para a entrada dos militares é que vários setores da sociedade apoiaram, tá bom? Não foi só a questão dos militares. Nós tivemos apoio da imprensa, apoio de alguns órgãos públicos também, inclusive a própria Rede Globo. Ela foi uma das que divulgava muitas críticas à figura de Jango e que apoiava a entrada dos militares no poder, tá certo? Então, Castelo Branco ele promoveu o desenvolvimento de uma política de segurança e desenvolvimento nacional, e para isso, né, ele vai criar o Serviço Nacional de Investigação, o SNI, que tinha como principal objetivo investigar a situação política do país e coletar dados daqueles que eram considerados subversivos. Professora, quem era considerado subversivo? Eram todos aqueles que eram considerados pessoas que pudessem ser comunistas ou que pudessem difundir o comunismo no país. Entre eles, a gente vai ter muitos estudantes universitários, nós vamos ter artistas, intelectuais e vários outros setores, várias outras personalidades ou setores da sociedade sendo colocados como subversivo, tá bom? Então, os atos institucionais do governo de Castelo Branco, lembrando que ele já entrou com o primeiro ato adicional institucional em vigor, então agora ele vai criar outros atos institucionais. Ele vai criar o ato institucional número 2, em 1965, que definia que agora deveria existir as eleições indiretas para o cargo de presidente, algo que já vinha acontecendo, e também ele aumentou o seu poder, e o presidente agora ele tinha poder de intervir nos estados, baixar decretos sobre segurança nacional também, tá certo? Então, tudo aquilo que estava relacionado à segurança nacional não passava mais por nenhuma votação por nenhum outro órgão, era definido diretamente pelo presidente. Então, esse ato institucional número 2 também extinguiu os partidos políticos existentes. Isso mesmo, gente. Acabou-se partido político. Só que ele criou 2 novos partidos políticos. Que partidos são esses? Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e a base política, que era, na verdade, a base política do governo, e o segundo partido era o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era uma espécie de oposição consentida. Por que oposição consentida? Era somente um faz de conta de oposição, porque o MDB não podia criticar o governo, não podia ter nenhuma atitude ou nenhuma ação que fosse contrária ao governo, tá bom? Então, querendo ou não, ele dançava conforme a música.
Ele também criou o Ato Institucional número 3, em 1966. Esse ato institucional determinava o fim das eleições diretas para governadores e vice-governadores, que agora iam passar a ser indicados diretamente pelo presidente. Ele suspendeu também as eleições para prefeitos nas grandes capitais. E agora, professora, os prefeitos? Os prefeitos deveriam ser indicados pelos governadores, que no caso os governadores eram indicados pelo próprio presidente através ali da sua junta militar e tudo mais. Tá certo? Então, os prefeitos das grandes capitais eram escolhidos pelo governador. E eles passaram a ser então, cada vez mais o presidente ganhava mais poder e cada vez mais direitos individuais eram suprimidos, tá certo? Ele também criou, em 1966, o Ato Institucional número 4. Né? O Ato Institucional número 4, ele convocava o Congresso Nacional para discutir a nova Constituição, e a nova Constituição ela acabou sendo promulgada em 1967, tá bom? Nós tivemos um fortalecimento ainda maior do poder executivo no Brasil nessa época. Lembrando a diferença entre promulgada e ortogada. Promulgada é algo votado, tá bom? Então, foi votado pelo Congresso Nacional e aprovado pelo presidente. Ortogada é algo que não teve votação, é algo que foi imposto, tá certo? Então, Castelo Branco, ele tentou promover o crescimento controlando a inflação. Esse crescimento econômico, tá certo? Ele também passou a estimular a entrada de capital estrangeiro no Brasil, principalmente capital estrangeiro vindo dos Estados Unidos, tá certo? Ele tomou medidas para controlar os salários, cortar os gastos e reduzir os créditos disponíveis para o setor privado. Após o cumprimento do mandato, o próximo presidente foi Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva é mais conhecido como General Linha Dura, tá certo? Foi justamente através da administração de Arthur da Costa e Silva que vai ter início os chamados Anos de Chumbo, tá bom? Costa e Silva, ele foi eleito novamente pelo Congresso de forma indireta em 1966, finalzinho de 1966, só que ele só entrou no poder em março de 1967. Ele passou apenas 2 anos no poder, tá bom? Menos que Castelo Branco, tá bom? Então, assim que ele entrou, né, ele prometeu governar para o povo, dialogar com a classe trabalhadora e investir na questão da educação, só que na verdade isso não aconteceu. O que aconteceu foi, na verdade, um aumento da repressão e da violência contra todos aqueles que fossem considerados subversivos, tá bom? Então, nós tivemos um aumento da repressão, da censura, da perseguição a vários setores da sociedade, principalmente estudantes, intelectuais e artistas. Então, nós tivemos, em março, algumas manifestações que reuniram aproximadamente 100 mil pessoas em protesto pela redemocratização do Brasil. Eles queriam que voltasse a democracia no Brasil, pediam também a questão da liberdade de expressão e eles criticavam principalmente a morte de um estudante chamado Edson Luiz Lima Souto, que foi morto pela polícia militar no ano de 1968, tá bom? Então, esses protestos, eles acabaram ganhando muita força. Então, depois dessa primeira passeata, nós tivemos em junho uma segunda passeata, que ficou conhecida como Passeata dos 100 mil, que reuniu mais de 100 mil pessoas. A reação do governo foi bem tranquila inicialmente, né? Não houve violência, o movimento ele foi pacífico, né? Aquela coisa toda, não houve nenhuma confusão. Só que depois que o movimento passou, o governo reagiu ainda mais fortemente, aumentou ainda mais a repressão. Então, nós tivemos como é que eu poderia dizer? Um maior uso da violência e da repressão para poder evitar novos protestos. Só que mesmo assim nós tivemos uma greve promovida pela classe dos metalúrgicos, que foi a maior greve da história da cidade de Osasco. Essa greve reuniu aproximadamente 3 mil trabalhadores, eles ocuparam 6 fábricas e eles pediam principalmente aumento salarial a cada 3 meses e um contrato coletivo com vigência de 2 anos. Só que, na verdade, a reação do governo acabou sendo uma reação
muito mais autoritária e muito mais violenta do que eles poderiam imaginar. Então, a polícia acabou entrando nas fábricas, expulsando os trabalhadores, tivemos muita violência, muitas pessoas foram presas, tá certo? Então, a repressão ela foi muito violenta. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco foi invadido. Então, em decorrência disso, né, a violência dele só crescia cada vez mais, tá certo? Então, a repressão ela se tornava cada vez mais forte. Então, essas políticas de austeridade, né, que é justamente de repressão, políticas violentas, elas vão conduzir justamente a novos protestos, novas reivindicações populares por direitos e liberdade, tá bom? Até que no dia 2 de setembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, ele decidiu utilizar o seu tempo na Câmara para fazer um discurso onde ele criticava diretamente o governo dos militares. Ele chamou os quartéis de covis de torturadores e ele propôs à população, ele chamou a população a boicotar o desfile de 7 de setembro. E ele pediu para que as moças, elas não dançassem mais com os cadetes nos bailes dos clubes militares. Então, o que é que o Supremo Tribunal fez depois dessa declaração do parlamentar? O Supremo Tribunal Federal solicitou a cassação do mandato de Moreira Alves, só que a Câmara dos Deputados acabou negando. Em decorrência disso, como uma resposta direta a isso, no dia 13 de dezembro de 1968, o Congresso Nacional acabou sendo dissolvido através da implantação de um novo decreto, que era o Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, ele é conhecido como o ato institucional mais repressivo e mais violento do regime militar. Então, além de dissolver o Congresso Nacional, ele ampliava os poderes do presidente. O presidente agora ele tinha o direito de intervir diretamente nos outros poderes, de cassar mandatos parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos, suspender a garantia de habeas corpus, que era um direito constitucional, e também e várias outras repressões, jornais foram reprimidos, houve muitas torturas, várias pessoas acabaram sendo presas, o próprio Moreira Alves teve o seu mandato cassado, e para não ser preso, ele acabou fugindo do Brasil, e ele só retornou, ele acabou se exilando, ele só retornou para o Brasil em 1979, tá certo? Após a lei da anistia ser aprovada no Brasil. Professor, o que é a lei da anistia? É uma lei que concedia uma espécie de perdão a todas aquelas pessoas que eram consideradas presas políticas ou exilados políticos. Então, essas pessoas elas puderam retornar ao Brasil, dessa vez sem dever mais nada, tá certo? Eles foram anistiados. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.